Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify. E hoje, assim, estamos com uma convidada que amamos, não é não, Edu? Demais. Eu digo assim, é um episódio muito especial. A gente buscou essa convidada, que já é a nossa, acho que é a segunda vez que ela vem pra cá pro nosso podcast. Primeira vez falando um pouco mais mercado de marketing, mercado de SaaS. Hoje não, já conversa totalmente diferente. A gente vem acompanhando muito nas redes sociais e a gente identificou ali uma nova faceta dela, que é muito mais, que também mostra muita criatividade, mostra ali muitas curiosidades, principalmente no mercado e numa área que todo mundo acha que de alguma forma se identifica. Gastronomia. Então, assim, para não me alongar muito mais, a gente convida hoje a Ana Liebe, que também ali é a pessoa à frente das câmeras do perfil Acontecendo na Cozinha, que tem ali diversas curiosidades de receitas sobre culinária e que tem gerado alguns virais, inclusive, que eu tenho acompanhado, e tá sendo muito bacana acompanhar tudo isso e divertido também, tá? A Ana, ela, além de ser essa pessoa ali que tá liderando essa frente do Acontecendo na Cozinha, ela também é gastrônoma, bem como também está cursando fazer mestrado ali em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem uma paixão ali por alimentação e costuma dizer que enquanto uns colecionam moedas, ela coleciona histórias e curiosidades. Ela é empresária, ela é professora de marketing para gastronomia e vive entre panelas e palavras, contando histórias enquanto cozinha. Então, na verdade, mais uma vez, tá, Ana? Seja bem-vinda ao Ponto de Conexão, aqui comigo com a Raquel. Passo você agora fala e se reapresente, tá? Gente, muito obrigada por esse convite. É maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez, com amigos tão queridos, principalmente falando de uma paixão minha que eu finalmente coloquei em prática, né? Finalmente saiu do papel e agora está tomando vida, que é o Aconteceu na Cozinha. Conta sobre ele. Gente, Como surgiu? na verdade, assim, desde criança eu coleciono literalmente histórias. Eu amo. A frase que eu mais gostava de ouvir dos meus amigos era que Liebe era cultura. E aí, uma vez conversando com o Júnior, um amigo nosso, tava eu, Douglas e Júnior, e a gente conversando sobre isso, e o Douglas falou, olha, ela coleciona histórias, ela tem muitas histórias sobre gastronomia, conta aí pra ele. Aí eu comecei a contar. E aí o Júnior falou, tu devia montar um canal sobre isso. Aí na hora eu pensei, rapaz, Por que não, hein? por que não? Já tive tanta ideia, por que não botar a que eu mais amo no ar, né? E aí coloquei. E graças a Deus está sendo esse sucesso que está acontecendo aí. Boa. E é isso mesmo, né? É sobre história. Conta um pouco sobre esse canal. São sempre histórias, é culinária. Como é que ele funciona para quem não conhece ainda? Pronto. Para quem não conhece ainda, ele literalmente é tudo que acontece na cozinha. Então, tudo que acontece na cozinha tá lá dentro. Histórias engraçadas, histórias tristes, histórias até polêmicas, curiosidades, história. Começou mesmo como histórias com receitas, né? Por que a pizza margarita é margarita? Por que o nome é brigadeiro? Por que hot dog... Como que surgiu o hot dog? Como que surgiu o risoto? Então, começou com essas curiosidades. Mas aí tomou uma proporção bem maior. E tudo que acontece na cozinha, acontece no perfil. Perfeito. Ótimo. Qual foi a história mais fascinante que você descobriu sobre alimentos, sobre curiosidades, sobre histórias que você hoje vai envolver até no Aconteceu na Cozinha? Tá aí que é uma pergunta boa, porque, assim, cada história que eu descubro nova... Desculpa. Cada história que eu descubro nova, ela brilha mais ainda meus olhos. É única, né? É única e é muito diferente, é muito legal. A do brigadeiro, pra mim, na época da escola, né, que eu descobri que tinha a ver com a campanha do brigadeiro, e aí, Eduardo Gomes, se eu não me engano o nome dele. Porque as histórias começam a se misturar quando a gente vai colecionando, né? Imagina. E aí, era a história era a campanha, fizeram esse doce em campanha para arrecadar dinheiros para a campanha eleitoral do Brigadeiro. E aí tinha a frase, né? Vote no Brigadeiro porque ele é bonito e solteiro. Olha só, gente. E aí fizeram o docinho que nem ele. Sim. Bonito e gostoso, né? Solteiro não tem como ser. Solteiro não tinha como ser, mas bonito e gostoso tinha lá como aliar no doce. E aí foi quando começou a paixão. Mas, gente, essa semana eu fiz um vídeo sobre hot dog. Eu vi. Aí, adorei. E eu fui descobrir a história do hot dog, que é uma coisa simples, mas que faz tanta... Assim, dá um estalo na cabeça que você fica, como que eu nunca pensei nisso? Eu gosto disso. Eu gosto de escutar a história e ficar, como eu não pensei nisso, gente? Porque quando você pensa, como eu não pensei nisso, é porque foi muito bom.
Verdade. A ideia foi maravilhosa. E aí a do hot dog foi uma pessoa que resolveu não queimar mais os dedos comendo a salsicha e resolveu botar um pão para segurar. Só isso. Simples. Simples. Aí surgiu o hot dog. E o nome tem a ver com o cachorrinho mesmo, né? Um salsichinha. O salsichinha. E aí eles chamaram de hot dog porque a salsicha era quente e o formato era do cachorrinho. Pronto. Que curiosidade. Olha só. Eu achei que era o contrário. Achei que o cachorro é que virou salsichinha depois que... Eu também pensava isso. Mas não. Que curioso. Mas tem muitas histórias bacanas. Por exemplo, a da bolacha Maria foi uma declaração de amor. Olha! O rapaz resolveu colocar o nome da amada dele no Olha biscoito. só. A da pizza marguerita foi uma das primeiras também que eu colecionei. Que é muito interessante porque foi uma visita da rainha a um país, né? E aí o chefe lá, o chefe de cozinha, pizzaiolo, resolveu fazer uma pizza em homenagem a ela. E as cores da bandeira dela, que era a Itália. Sim. Aí ele criou uma pizza que o queijo representava o branco, o manjericão o verde e o molho de tomate o vermelho. E aí surgiu a pizza margarita. Que bacana, hein? Olha só. É incrível, né? Como assim a culinária é feita de homenagens, de brincadeiras, ou acaso às vezes, né? Como esse caso é do cachorro quente. Que Uma legal. vez a gente recebeu um chefe aqui, o Júnior, Sim. o Júnior Salles, e ele falou que a melhor rede social é a comida, lembra? É verdade. Que é onde se mais se conecta pessoas é pela comida. Com certeza. E isso é a pura verdade. E Ana, assim, como é que tudo começou? Como é que a gastronomia chegou na tua vida? Que hoje você é graduada, faz mestrado, tem um canal sobre isso, e como é que ela chegou? Todo mundo tem uma história de que uma avó cozinhava muito bem Isso é e a gente verdade. se apaixonou por isso, né? A minha não era assim. Já dizia, a minha É o poderia inverso. ser, a minha poderia ser diferente. A minha não era assim. A minha avó, gente, cozinhava um arroz duro, parboilizado duro, uma galinha cheia de água. As Ai, meu receitas, Deus. ela botava água pra render, porque eram muitos filhos, muitos irmãos, aí tinha que render a receita. Então, a bichinha, ela não fazia comida muito boa. Mas, até hoje, marca. Mesmo a comida que não era saborosa como as que a gente conhece hoje em dia, marca, né? Faz parte da nossa afetividade. Inclusive, na gastronomia, meu TCC foi sobre galinha cabidela por conta dela. Não porque ela fazia, mas porque eu conheci o prato através dela, por Entendi. meio dela. Eu nunca provei a galinha cabidela feita por ela mesmo. Assim, eu provei da minha mãe, que aprendeu com ela e melhorou a receita. Mas me marcou demais, porque antes de gastronomia eu fiz alguns semestres de letras. E aí ela chorou quando me viu entrando na faculdade, porque era a primeira neta dela na faculdade. Olha só. E aquilo me marcou muito. Aí quando ela faleceu e eu entrei em gastronomia, eu fiquei, poxa, ela não tá me vendo aqui. Presencial, né? Mas de lá eu sei que ela tá vendo. Perfeito. E aí eu vou falar sobre galinha cabidela, que é minha comida de memória. Aí entra a questão da memória, porque a gastronomia me trouxe isso. Eu sempre fui muito saudosista, ao mesmo tempo que eu gosto muito de olhar para o futuro. Então a gastronomia me traz esse elo. Ela é uma rede social que me conecta passado e futuro. E aí, com a memória, eu aprendi a como conectar esses dois. E aí eu tô brincando aí nessa máquina do tempo, né? Excelente. Excelente. E comida traz memórias afetivas, né? Claro. Demais. Eu tenho um treinamento que fala sobre o café. E, tipo, meu treinamento é de vendas e não tem nada a ver sobre culinária. Nada de gastronomia. Mas o que chega primeiro no café? O cheiro. Então, aquele cheiro, ele me transmitia o café da tarde que eu sempre tomei com a minha avó. Então, eu coloquei em relação à essência da venda, você ter como se fosse um café da tarde com a sua avó. Né? Trazer memórias, trazer boas recordações, trazer um relacionamento. Então, por exemplo, sempre quando eu fiz a parte de vendas, eu fiz a parte de relacionamento muito bem com o cliente. Entendeu? E aí eu jogava uma área de comida. Outro exemplo mesmo com o Edu foi uma vez que eu disse a ele. Eu fazia network através de comida. Eu ia para restaurantes ali perto da Faria Lima, sentava em mesa solo, só que a mesa sempre eu pegava grande. Porque automaticamente o restaurante ele era pequeno, ele lotava. As pessoas iam pedir para sentar na minha mesa.
perguntava se eu ia receber alguém. E eu disse, não, pode sentar. A pessoa sentava pra fazer network com ela, através da comida. Não, com a comida a gente conquista, né? A comida a gente pensa que é um commodity, algo básico, assim, que a gente precisa comer, mas a gente aprende, inclusive na faculdade, é um ponto que a gente sempre bate. Existe alimento e existe comida. O alimento é aquilo que se ingere, aquilo que satisfaz a nutrição do corpo. Comida é algo totalmente cultural, é aquilo que você escolhe, é aquilo que é como você se porta. Comida, ela tem um léxico, assim, ela tem uma simbologia própria. Então, a comida pode ser status, a comida pode ser encontro, a comida pode ser amor, a comida pode ser memória, ela pode ser tudo que ela quiser. E eu acho que foi isso que eu quis trazer no perfil, mostrar que a gastronomia, que a comida, ela é muito maior do que a gente pensa. Exato. E quando você faz uma preparação para alguém, gente, isso é... Aquela pessoa vai lembrar que foi você que fez, se comer algo semelhante, o da Liebe é melhor. E ela lembra disso, sabe? Ela lembra, ela compara. Eu já comparei comidas. Claro, normal. É fato, a gente compara, a gente lembra daquela pessoa naquele momento. E comida é conexão, né? Se a gente observar bem. Se você não tiver um ponto em comum com alguém, se você falar sobre comida, você consegue ganhar aquela pessoa. Você consegue gerar uma conversa. Exatamente, você consegue gerar uma confiança, desenvolver uma conversa. É totalmente diferente do que qualquer outro assunto. Né? E por isso que, quando ele falou que a maior rede social hoje que existe no mundo é a comida, eu concordei, eu disse, é isso mesmo. E eu nunca pensei nisso, tá vendo? E eu tava vendo até essa semana um estudo que mostra que, eu não vou lembrar a porcentagem, mas boa parte das pessoas quando vão viajar são influenciadas pela gastronomia local. Eu sou um. A gente escolhe o local para poder conhecer a comida. Gente, é maravilhoso. Eu acho que um dos elogios melhores que eu já recebi na vida foi uma coxinha, a primeira coxinha que eu fiz na vida. Aí eu dei pro pai do Douglas, né, meu marido. E aí ele não gosta de frango desfiado, de jeito nenhum, mas ele comeu a coxinha todinha. E ele, quando eu fui ver, tava saindo a lágrima do olho dele, ele dizendo que lembrou a coxinha da infância dele. Aí eu, pronto. É isso, a gente entende tudo quando a gente é reconhecido pela comida que a gente faz, pelo sentimento que a gente carrega ali com aquele prato, gente. Eu concordo, acredito muito nisso. Não só isso, acho também falar de entender cultura, você falou agora de turismo, né? Pra mim, é uma verdade. Eu gosto muito de visitar, às vezes, locais, e eu digo assim, eu faço um tour gastronômico. É o foco. É como se pela comida eu conseguisse entender como é que aquele público se relaciona, como é que eles são, tipo assim, uma comida mais apimentada tende a ser um público mais caloroso, mais, enfim, uma coisa mais requintada, menorzinho um pratinho, já sei que já tem um propósito de status, que você falou, então também depende muito de onde você come e com quem você come, né? Exato. E você viajar ali o mundo e sentir esses novos sabores é muito bacana, essa percepção de que a comida, ela te explica como a cultura daquele país, né, ele funciona, né? Exatamente isso, você pegou no ponto. Gente, se a gente se perguntar por que existe sushi no Japão, por que existe... a cultura deles é arroz. Eles são um conjunto de ilhas. Gado para eles é muito difícil, então eles têm muito peixe, arroz tem que ser cultivado com muita quantidade de água. Então, quando você começa a pensar, charque no sul, carne de sol aqui no Nordeste, sushi no Japão, pimenta no México. É verdade. Você começa a pensar tudo isso, aquilo vai abrindo assim sua cabeça e eu fico toda arrepiada, porque eu adoro. Boom de emoções. É muito bacana você entender como a comida literalmente molda o estilo de vida. Como a comida, ela transforma uma história de uma população. Ela passa... Acho que a história passa pela comida, né? A comida passa pela história do certo, que tudo se entrelaça. Exatamente. Legal, realmente faz tudo verdade. Vamos falar de polêmica? Vai lá, começa aí. O tema que eu mais gosto. Qual foi a história mais polêmica, assim, que você conheceu? Rapaz, eu já ouvi muita história trabalhista na cozinha. Trabalhista. Muita história trabalhista. Já teve gente... É porque assim, a cozinha ela é muito dinâmica, né? E a dinamicidade dela, às vezes, é preocupante. Porque tá todo mundo com objetos pontiagudos ali. Panelas quentes. Faz sentido. Mas por incrível que pareça, a última coisa que as pessoas usam são esses objetos que fariam muito mal, né? Eles usam mesmo as mãos.
Menos Graças mal, a né? Deus. Menos mal. Mas eu já ouvi casos de brigas na cozinha. Comigo, já aconteceu de ter sabotado. Já fui sabotada. Eu fiz uma sobremesa linda, maravilhosa, deixei lá porque era um tiramisu. Tinha que ficar de um dia pro outro para firmar. Tá. E quando a gente foi comer no outro dia, tava o sal puro. Já colocaram sal na minha sobremesa. Tem muitas histórias. Muitas. Curiosíssimo isso, hein? Pura maldade. É verdade. O Às vezes suco da maldade. é isso aí. Mas também ela é porque é uma profissão muito estressante, né? É isso, a impressão que eu tenho quando eu vejo séries e tudo mais, sempre que o ambiente da cozinha é um ambiente muito estressante, muito ágil, muito, enfim, coberto de tensão, né? A impressão que eu tenho é essa. Isso é verdade. Não existe rotina na cozinha. Isso é algo que eu acho lindo. Não existe rotina. Você não. Nenhum dia vai ser igual ao outro. Nenhum dia você sabe o que vai acontecer. Sim. Tem vezes. Da mesma forma que a comida ela conforta, a comida ela machuca, né? Sentido. Então, já teve casos no meu estágio de uma pessoa querer uma carne mal passada. A gente fez a carne mal passada 3 vezes. A pessoa só queria brigar, ela não queria uma carne mal passada. Então, ela gritou com todo mundo na frente de quem estava no restaurante. Assim, é um ambiente que, se você não lidar com leveza, ele é muito hostil. Mas é um ambiente que é muito bacana para quem não gosta de rotina, como eu. Porque é muito diferente. Todo dia você não sabe o que é que vai acontecer. Cada dia é um dia novo e cada cliente é um cliente diferente. Você tem um norte do que fazer, mas... Eu já recebi um pedido no estágio uma vez, que era uma hamburgueria que eu estagiava. A pessoa pediu uma carne com queijo e pão. E era um pão. Ela não queria o pão de cima, ela só queria o pão de baixo. Aí você fica, mas por quê? Dá vontade de perguntar, mas deixa. Só vai, né? Só vai na onda. Curioso isso. Total. Ana, acho que assim, eu tenho uma pergunta que você falou um pouco de estágio, de algumas atuações profissionais suas nesse ambiente de gastronomia, né? E hoje também fazendo mestrado. Tem algum conselho, alguma dica para quem quer iniciar ou está começando algum negócio na gastronomia para dar certo, assim? Pessoal, acho que isso aqui é essencial. Sem isso, eu não recomendaria. Alguma dica nesse sentido? Pronto. Eu falo muito pros meus alunos, né, gente? Comida e atendimento vai ser o básico. Se você monta um negócio de gastronomia, ótima comida e ótimo atendimento é o básico. Verdade. Foquem na experiência. Hoje em dia, todo mundo busca experiência, busca o valor, não busca o preço. Foi-se o tempo, a gente até, nas aulas eu falo muito, né, dos tipos de consumidores, o 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e o 5.0, que é o que a gente está agora. O 5.0, ele vai pela influência, pela recomendação. E a gente só tem recomendação se a gente tem uma boa experiência. Verdade. E quando eu falo experiência, não é só sentar, ser bem atendido e pronto. É o total. É o que você fez para marcar aquele cliente para ele querer voltar. Então, eu acredito que seja isso. Se fosse para eu focar, se fosse para eu abrir um negócio hoje em dia, eu pensaria antes mesmo da comida ou do atendimento, eu pensaria como que eu vou marcar aquele cliente. Boa. Boa. Isso é verdade. Eu sou um cliente como esse. Eu geralmente gosto de comer nos mesmos lugares, porque eu já gosto da comida, do ambiente, e me marcou de alguma maneira em alguma hora, né? Exemplo mesmo, hoje com o Edu, eu falei, vamos almoçar em tal restaurante? Porque ele já sabe que eu gosto, a gente já comeu lá, então, Verdade. pra mim é carteirinha, né? Só falta me dar lá como sócia, tá, gente? E aí, eu, às vezes, experimento um restaurante novo, mas geralmente eu só vou se eu tiver uma indicação, senão eu nem piso nele. Eu fico olhando ali TikTok, Instagram, às vezes não me consome. Entendeu? Eu olho, o cara fala, às vezes o cara tá sendo pago pra falar. É diferente de, tipo, você foi e falou, Raquel, esse restaurante é bom, toma aqui. Igual como eu fico trocando figurinha contigo de restaurante de São Paulo, que eu já fui, que eu gosto muito, e eu te mando. Entendeu? Então a gente fica trocando figurinha em relação a alguns restaurantes aqui, tanto de Fortaleza como de São Paulo. E aí eu vou muito por recomendação.
E quando eu falo assim de experiência, gente, não é criar por exemplo, restaurantes daqui que são maravilhosos, como o Depa, Tincantori, não é criar uma experiência imersiva. É você pensar no seu cliente, no que é que você pode agregar de melhor para ele. Sim. Na época da pandemia, a gente estava naquele medo, né? Nossa, o que é que eu vou... Não vou mais poder comprar no iFood, o que é que eu vou fazer? E eu sou uma pessoa que compra muito no iFood. E daí você tira, entregar a experiência pessoalmente já é difícil, imagina pelo iFood. Faz sentido. E aí tiveram 2 casos que me marcaram muito nessa época porque foi o primeiro pedido que eu fiz na época da pandemia pelo iFood. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado com as coisas. E naquela época minha mãe trabalha em hospital, então ela veio com toda a bagagem pra gente dos cuidados que tinha que ter. E o pedido, quando chegou, veio com uma coisa simples, muito simples, mas que fez total diferença. Ele mandou um sachê de álcool em gel. Junto Era uma embalagenzinha de isopor, daquelas normais, padrões, mas veio um saquinho de din-din com álcool em gel dentro. Aquilo dali me deu calma. Aquilo dali me deu, poxa, posso acreditar que eles tomaram cuidado. Porque se eles pensaram nisso, foi uma experiência boa. E aí teve outra também, que ela mandava, qualquer pedido que você fizesse, vinha um brigadeiro junto. Uhum. Se você comprasse um brigadeiro, vinha outro brigadeiro junto. Olha aí. E aí os clientes delas, os novos, se encantavam, né? Se surpreendiam. E os que já eram clientes esperavam aquele brigadeiro junto. Gente, era só um brigadeiro. E um papelzinho que ela escrevia à mão, pedindo postagem e avaliação. Era só isso. Mas tá vendo como a experiência faz a diferença, assim? Principalmente num local em que você não pode estar junto do cliente. Cuidado, né? O cuidado. Totalmente. E eu já tava vendo alguns restaurantes que ele manda um bilhetinho. Tem um excelente dia, boa comida, bom apetite. E isso às vezes faz diferença pra uma pessoa que tá no dia corrido, estressada. Ela lê que outra pessoa se preocupou em colocar a mãozinha dela ali pra escrever e fazer um pedido daquilo ali. Exatamente. Escrever uma frase, às vezes uma frase de conforto. Na pandemia eu vi alguns restaurantes mandando bilhete pro outro. Sim, isso é verdade. Entendeu? Eu vi várias pessoas postando. E teve restaurante que viralizou. Sim. Tanto que teve restaurante que se sustentou por conta de pequenos detalhes. E são os detalhes que sustentam mesmo tudo, né? Você fala, por exemplo, do Incantori. A minha filha é apaixonada pelo Incantori. Óbvio que ele tem uma imersão pra criança, assim, perfeito. Ele tem uns personagens que ficam circulando, eles vão até a mesa, eles brincam com a criança, isso é bem bacana. E a comida deles é sensacional. O melhor carbonara que eu comi em Fortaleza é do Incantori. Olha o merchan gratuito. O merchan gratuito. Incantori, me contrata. Aparece no meu canal. Isso aí. Publi, tá? A minha filha é linda, viu? Só dizendo. É mesmo? E assim, é o único restaurante em Fortaleza, porque a Valentina, ela tem uns detalhes. Ela não gosta de batata frita, de sanduíche, pizza é uma vez na vida. Ela não gosta muito desses foods convencionais. E é o único restaurante que eu consigo levar ela e ela realmente comer muito bem. Uhum. Muito bem. Ela é apaixonada pela lasanha, é muito boa. A pizza de pepperoni. Não, é muito gostosa a comida deles. Então, assim, falando da rede deles, que eles têm alguns restaurantes, todos são muito bons. Perfeito. Né? Sim. E realmente eu levo sem choro ela pra lá. Porque eu sei que ela vai comer muito bem. E é isso, marcou, né? A comida, ela faz isso. Ela tem que marcar. Se ela não marcar, foi só um alimento. Então, por exemplo, o pessoal critica muito a alimentação fit, né? A alimentação que é puramente por alimentar, que é mais um suplemento do que uma alimentação. Mas, gente, marcou, assim, vai ser... Eu sou suspeita a falar porque cultura alimentar, comida de memória, tudo que envolve isso, eu sou alucinada. Sim. Marcou você? É uma comida que vai... Pronto, é uma comida que no futuro, você falando com você mesmo, é uma comida que no futuro, ela vai te lembrar dor ou ela vai te lembrar amor? Pronto. É isso daí, entendeu o segredo? Vai me lembrar dor? Aquilo ali já deixa. Vai me lembrar amor? Mas Liebe, eu tenho que focar na saúde. Claro, mas existem formas saudáveis de se comer
bem, Com sabor, né? com sabor. Essa questão da dor também me fez lembrar. Na época do TCC, eu entrevistei cerca de 194 pessoas sobre galinha cabidela. E aí a gente conversava sobre a galinha cabidela e algumas me marcaram muito. Teve um rapaz que ele não come mais galinha cabidela desde que a avó dele faleceu. Porque se ele comer a galinha cabidela, ele vai sentir o sabor da avó. E ele não vai aguentar sentir a perda dela de novo. Então tá vendo como é algo que é muito forte e vai muito além do comer. Verdade. Sim, do simples, né? É sensorial também, né? É. Você sente de fato aquilo tudo. Tem algum prato ou ingrediente que tem alguma origem completamente diferente do que a gente imagina? Feijoada. Depois Como conte assim? aí. Conta. Vocês já ouviram falar da história da feijoada de alguma forma? Eu Não. confesso que não. Pronto. Toda vida que... Esse vídeo ainda nem saiu, mas já vou dar o spoiler. Toda vida que a gente vai perguntar sobre a história da feijoada, inclusive no post que viralizou no TikTok, o pessoal comenta muito, né? Ah, era comida que foi feita pelos escravizados, porque os senhores davam os restos para eles e eles faziam. Gente, naquela época, tudo era aproveitado. Tudo, tudo. Qualquer pedaço de carne que tivesse era comido pelos senhores. Então, não foi uma comida de escravizado. A feijoada, ela era uma comida de alta e média classe. Olha só. E aí ela se tornou um símbolo brasileiro, porque assim, tem muitos ensopados, tem o cassoulet, que parece a feijoada, só que é feita com outro tipo de feijão, pratos europeus, né? E aí quando vieram pra cá, não tinham esses feijões. Eles encontraram feijão preto, então eles adaptaram. E aí as classes alta e média comiam a feijoada e surgiu esse mito, né? Essa romantização de que era feita pelos escravizados, era comida dos escravizados e assim se estabeleceu, mas não foi. Mas E tá é aí. algo que Curiosíssimo. eu aprendi no mestrado. Quando eu li, a gente leu um livro todo sobre isso. E o livro todo falava exatamente isso. Tirem da cabeça que a feijoada surgiu desse jeito, porque isso é um mito. Pois tá aí. Bacana. Eu de fato não imaginava. Eu até Também não. entendia que de fato seria vir que teve com restos e tudo mais, mas não. É bacana saber isso, né? Que de fato foi incorporada, mas não vem dessa história de escravidão, né? E ainda, no livro eles ainda falam que ela veio antes do futebol e do samba. Olha só. Ou seja, a feijoada é um ícone brasileiro antes mesmo da feijoada Boa. do Do futebol de samba. do né? futebol e samba. Excelente. Ah, eu adoro E feijoada. falando sobre ícone brasileiro, né? Como é que tu enxerga que vai ser qual o futuro da gastronomia aqui no Brasil? O que é que tu enxerga de futuro ali, de previsão, né? Pelo que tu percebe, falou muito questão de experiência, falou muito questão da dor, do amor na culinária. O que é que tu enxerga aqui que são os próximos passos da evolução da gastronomia, da culinária aqui no país? Olha, se eu tiver certa, e eu espero que eu esteja, a gastronomia ela vai ter cada vez mais sentimento ligado. E ela vai ter cada vez mais também preocupação de onde está saindo aquela comida. Assim, a gente vai ser uma dualidade muito grande, porque cada vez mais a gente vai ter a indústria crescendo e em contrapartida a gente vai ter o fast e o slow food crescendo juntos. Cada vez mais os dois vão estar ali Essa que eu ia duelando. perguntar. Eu vejo o slow crescendo, né? Se de fato ia ser a tendência mesmo ou não. Então tu entende que você meio que vão crescer as duas coisas, vai ter mercado para as duas coisas. Exato, eu acredito que sim, porque o slow, ele tá muito ligado com o interior da gente, né? E Sim. com a experiência em si. Mas a gente precisa de cada vez mais praticidade. Sim. Então não tem como... A gente não tem mais 2 horas de almoço para fazer a comida. A gente não tem mais... Ok, existem os restaurantes, a gente pode ir até os restaurantes, mas a gente ainda não tem as mesmas 2 horas para ir pro restaurante. No almoço, no caso, né? Então, é isso. Eu acho que as duas vão crescer na mesma proporção. Embora a Slow esteja crescendo bastante, ainda bem, porque a gente tinha um crescimento da indústria muito grande, né? E ele vem
contínuo. Mas o slow está começando a ser percebido mais agora. Então, o que a gente chama de... O que muitas pessoas consideram como alta gastronomia, né? As denominações de origem, o uso de produtos da terra, o uso de produtos... Os nomes, por exemplo, gorgonzola não pode mais ser chamado de gorgonzola, o queijo. Porque porque não é da região de Gorgonzola. Só pode ser chamado de gorgonzola o queijo que saiu da região de Gorgonzola. Tá, qual é o nome dele que vai ser? Porque eu gosto dele. Eu quero saber Queijo como é que eu azul. vou achar ele. Ah, Queijo tá. azul. Queijo azul. O pastel de nata, que é o de Belém, só se for em Belém. Champanhe, Olha. só se for em Champanhe. E por aí vai. Então, a gente tem muito essa preocupação com a denominação de origem, a preocupação com produtos mais limpos, né? Produtos mais nossos. Mas, ao mesmo tempo, a praticidade está aí, gente. Não tem como fugir dela. E até a própria indústria está querendo trazer para próximo, né? Se eu não me engano, foi a... Agora eu não lembro qual foi a marca. Não sei se foi a Sadia. Eles fizeram as panelinhas. Eu não sei se vocês viram as panelinhas, que são umas vasilhinhas de plástico que tem feijoada, que tem caldo verde, Olha só. que tem estrogonofe, que tem arroz carreteiro. Ou seja, a indústria está pensando no slow. E o slow está cada vez mais se desenvolvendo também. Então, para mim, os dois vão crescer juntos. Perfeito. Mas tá aí. Quais são hoje os maiores desafios da gastronomia? Seja no campo acadêmico, profissional, montando um negócio? Rapaz, vão me odiar agora. Vão me odiar, mas eu vou dar a minha versão, Sim. certo? Eu acho que mercado e academia brigam muito. Um não vê a importância do outro. Porque se os dois dessem as mãos e fossem juntos, pronto, era a receita do sucesso. Concordo. Mas eles brigam muito um com o outro. Então, a academia critica o mercado não quer saber da validação da academia. E aí, o maior desafio para mim é essa briga entre eles. Em termos de negócio, infelizmente aqui no Brasil a gente tem muita burocracia para abrir empresas. A gente tem muita burocracia para manter uma empresa. Verdade. Então, os maiores desafios para empresas de gastronomia, nesse caso, eu acredito que não é cliente, não é mercado, é a burocracia. Em termos de academia, essa briga da academia com o mercado, eu vejo que não é frutífera. E em termos de educação de gastronomia, vamos pegar os 3 pilares, né? Mercado, estudo e educação. Na parte da educação, eu acho que a gourmetização da gastronomia. Porque a gente vê... Pronto, ótimo, você falou dos programas, né? O The Bear, a série, ela é muito fidedigna. Ela é maravilhosa. Mas, em contrapartida, a gente tem programas que não mostram muito a realidade. A gente tem ali o MasterChef da vida, por exemplo. Então, eu acho que a educação, a gourmetização, tá frustrando muito as pessoas. Porque você entra pensando que é uma coisa e é outra totalmente diferente. A gastronomia, ela é ampla, ela é gigante, ela é maravilhosa, mas ela não é fácil. Então, quando você vê pessoas lá glamourizadas, maquiadas, sem suar na cozinha, você não Não é uma suar. realidade. Ah, mas eu tô na confeitaria que é climatizado. Gente, corre pra fazer 1000 morangos do amor, que agora tá na... A moda, né? Corre pra fazer 1000 morangos do amor, com aquela calda quente, tu de um lado pro outro com açúcar pra não se queimar, tu acha que não vai suar? Faz sentido. Boa. Ana, a gente já vai dar uma pequena pausa para os nossos patrocinadores, tá? Daqui a pouco a gente retoma aqui com a Raquel e você com as últimas perguntas do nosso episódio. Então, pessoal, agora é o momento de falar de fato quem está aqui semanalmente conosco, nos apoiando aqui no Ponto de Conexão. Para começar, temos a Ridix, que trata de operações de fusões e aquisições de empresas. Então, se você está buscando fazer operações de compra de empresas ou venda da sua empresa, se preparar para isso, né? Cálculo de valuation, saber quanto esse negócio vale, você pode contar com a Ridix Group,
para essa demanda. Temos também ali HubX Studio, aqui onde nós estamos. Então, semanalmente, estamos gravando um podcast aqui na HubX. Então, se você é de Fortaleza e tem alguma demanda audiovisual, pode contar sempre com o HubX Studio como esse ponto de fato de apoio ali para você executar o seu trabalho audiovisual, como por exemplo o teu próprio podcast. Temos também aqui a Priorize, que é a ótica oficial aqui do Ponto de Conexão. Então, qualquer demanda sua em óculos de grau, solar, lentes, você pode contar com a Priorize como seu parceiro. Temos também a B3X Investimentos, com um time de analistas de finanças pessoais. Então, é organização de carteira, melhora a rentabilidade, onde investir e onde investir de forma mais correta e profissional. Vocês podem sempre buscar o time da B3X para te apoiar nessa demanda. E, por fim, temos o Nordeste Invest, que é o principal portal de notícias focado em finanças e investimentos do Nordeste brasileiro. É onde semanalmente ali eu e a Raquel nos atualizamos como é que anda a economia aqui do nosso país, claro, mais direcionado ao Nordeste. Inclusive, eu semanalmente lá sempre com algum artigo focado em operações de fusões e aquisições, sempre com alguns bons insights. Então sempre acompanhem, por favor, ali o time da Nordeste Invest. Esses são os nossos patrocinadores. E agora a gente retoma aqui o nosso episódio com a Ana e com a Raquel. Ana, assim, para quem quer entrar no mercado de gastronomia, seja chefe, empreendedor, né, pesquisador, qual o conselho que você daria? A primeira coisa que eu faria seria conversar. Eu procuraria pessoas da área e conversaria. Hoje em dia todo mundo é muito mais acessível, a gente tem muito mais acesso à informação e eu iria atrás de conhecer mesmo como é a área que eu quero chegar. Porque gastronomia é muito amplo. Eu entrei na faculdade querendo confeitaria. A primeira aula que eu tive foi microbiologia dos alimentos e a segunda foi introdução à gastronomia, que eu saí com ideia de 10 negócios diferentes. Boa. E nenhum era confeitaria. Então, eu conversaria com pessoas que eu me espelho ou que eu tenho como referência para ver se é aquilo que eu realmente acho que é. Porque o pessoal fala, né, que se você trabalha com o que você ama, não é trabalho. E se você não trabalha com aquilo que você ama, dá trabalho. Dá trabalho, é verdade. Dá. E aí você pegar uma área que já é difícil e entrar nela sem ter conhecimento, assim, de como é que você pode chegar lá dentro, é complicado. Então seria isso, eu conversaria. Perfeito, faz todo sentido. Eu acho que é isso, é conhecer de fato ali o lado prático da coisa, né? Exatamente. Perfeito. Ana, estamos chegando ao fim do nosso episódio aqui do Ponto de Conexão contigo. Foi assim um prazer falar um pouco sobre gastronomia, mergulhar aqui um pouco no Acontece na Cozinha, né? Esse teu canal. E eu queria, pra gente aqui concluir o nosso episódio, que você deixasse onde vocês podem te encontrar, seu perfil, enfim, do Acontece na Cozinha, seu perfil pessoal, enfim, também. Bem como também uma palhinha de spoiler, quais são os próximos passos desse seu canal. Gente, vai vir muita coisa bacana. Quem gosta de comida, quem gosta de curiosidades, quem gosta de profundidade em vídeo, vai vir muita coisa legal. Em primeira mão aqui, a gente vai ter nosso próprio podcast também. Oba! Eu espero vocês assistindo lá. Pode deixar. Vai ter nosso próprio podcast com convidados de peso aí, bem bacanas. Vão ter muitas receitas maravilhosas e histórias delas. E acompanhem lá o Aconteceu na Cozinha. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. Em breve vai sair nosso site também. E a gente vai estar em todos os lugares, não tem desculpa para não seguir. Boa. Boa. Adorei. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Raquel, por estar aqui comigo hoje, entrevistando a nossa amiga aqui, Ana, né? Ana, muito obrigado novamente por estar aqui no Ponto de Conexão. E só relembrando, pessoal, toda segunda-feira às 20 horas, um novo episódio aqui no podcast Ponto de Conexão, seja no YouTube ou no Spotify, com um tema relevante e uma convidada mais relevante ainda, como no caso aqui da Ana Liebe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.